conto desta semana fala sobre a trajetória de um homem que, no topo do mundo, após anos de busca, encontra um ancião que lhe conta uma fábula sobre um espelho que revela verdades. Enquanto ouve, ele percebe que a sua épica jornada fora sempre uma fuga. A fuga de um menino que numa noite escolheu proteger os irmãos e, sem saber, aprisionou a si mesmo na ilusão de um papel altruísta que era, na verdade, uma refinada estratégia de autoproteção. A neve não era branca, não ali. Nos píncaros do mundo, sob a luz crua que fendia o céu, ela era um espelho cego. Ele sentiu o peso do ar, ou a falta dele, como uma coroa de chumbo sobre os templos. Seus dedos, dentro das luvas, eram estranhos, artefatos desconectados. Anos de passos contados, de mantras sussurrados contra o ronco do avião, de livros que cheiravam a incenso e promessa. Tudo para aquele momento, para o topo, para o desvelamento. Ele havia chegado, não ao cume geográfico, faltavam horas de escalada ainda, mas ao seu cume. Era aqui, dissera o guia, que os antigos sábios às vezes se mostravam. Ele se ajoelhou, não por reverência, porque os joelhos cederam. E no silêncio estridente daquela altitude, a pergunta que o movera por uma década ecoou. Oca. Por quê? Por que tanto esforço para se encontrar, se a cada passo você se sentia mais perdido? Da escuridão da caverna, uma forma se descolou. Um homem velho, pele como couro curtido por 1000 invernos. Mas seus olhos eram de quem habitava o fundo de todas as coisas. Ele vestia uma roupa simples e carregava um recipiente de chá. O ancião sentou-se na rocha diante dele. Encheu 2 tigelas de madeira com um chá escuro e acre. Ele, mudo, aceitou. O calor que correu por sua garganta foi o primeiro sinal de vida que sentia em dias. Você carrega uma montanha dentro de você, disse o velho, mais pesada que esta. É por ela que você subiu. Ele tentou falar, mas o ancião ergueu uma mão, pacífica e final. Hoje não falaremos de você. Hoje contarei uma história. Escute. Houve num reino entre o Ganges e as montanhas de neve um templo sagrado. Diziam que dentro dele um deus habitava um salão de 1000 espelhos. Quem entrasse e contemplasse seu reflexo veria todas as suas verdades, as belas, as feias, as que doíam e as que libertavam. Era o templo da visão perfeita. Um sábio mestre, já próximo da morte, precisava escolher seu sucessor entre 2 discípulos. Ambos buscavam a verdade. O mestre o submeteu a uma última prova. Levou o primeiro às portas do templo, entregou-lhe uma chave de ouro e disse: entre, veja a verdade de todas as coisas, depois volte. O primeiro discípulo entrou. Passou 3 dias no salão dos espelhos. Quando saiu, seus olhos ardiam como brasas. Correu ao mestre e exclamou: Mestre, eu vi que o rei é um tolo, que o sacerdote é um hipócrita, que a esposa do ferreiro trai o marido. A verdade é cruel, mas eu a direi a todos, pois a verdade liberta. O mestre suspirou. Você viu a verdade, disse, mas não entendeu o templo, e o dispensou. Então, chamou o segundo discípulo, entregou-lhe a mesma chave e disse a mesma frase: entre, veja a verdade, depois volte. O segundo discípulo entrou. Passou 3 dias, depois 3 semanas. Quando estava quase completando 1 mês, o mestre mandou que o buscassem. Encontraram o rapaz sentado no centro do salão, no chão, com os olhos fechados e uma expressão serena. Ele não olhava mais para os espelhos. Por que não voltou? Perguntou o mestre. O discípulo abriu os olhos. Não ardiam. Brilhavam com uma luz mansa como a de uma lamparina. Mestre, nos primeiros dias, vi o que o meu irmão viu.
via a tolice do rei, a hipocrisia do sacerdote, a traição da esposa, e quis sair correndo para contar a todos, para quebrar suas máscaras. Mas então, num dos espelhos, vi outra coisa. Vi o rosto do rei quando perdeu o primeiro filho. Vi o sacerdote, sozinho à noite, rezando com lágrimas por um pecado que ninguém conhecia. Vi a esposa do ferreiro, anos atrás, sendo vendida pelo pai a um homem que não amava. E entendi, mestre. A verdade não é um punhal para esfaquear os outros. É uma lâmpada para iluminar o caminho. Posso saber que o rei é tolo, mas se eu gritar isso no mercado, farei seus discípulos rirem dele. Não o farei mais sábio. A verdade sem compaixão não é verdade. É apenas um fato, nu. E fatos nus matam a alma como o gelo mata o corpo. O mestre sorriu. Agora você entendeu o templo. A chave não era para a porta, era para o coração. Você será o próximo guardião. Não porque sabe a verdade, mas porque sabe o que fazer com ela. O ancião parou de falar, bebeu um gole de chá. Ele estava imóvel. Cada palavra era um golpe. O frio dos Himalaias era nada perto do frio que subia de sua própria medula. Ele não era um buscador espiritual, afinal. Era um fugitivo. Onde ele encontra a verdade? Sua voz saiu áspera. Na montanha? O ancião olhou para ele com infinita e tranquila compaixão. A montanha não tem nada para dar a ele. É apenas o espelho mais silencioso. A verdade nunca está na montanha. Onde está? Sussurrou ele. Está no ponto onde ele começou a fugir. Não de uma verdade externa, do rei tolo, do sacerdote hipócrita, mas da verdade sobre si mesmo. Ele passou a vida olhando para os espelhos do templo e vendo apenas os defeitos dos outros. Achou que sua missão era apontar as verdades, como um guerreiro que impunha uma espada, mas nunca ousou olhar para o próprio reflexo. Nunca perguntou: e eu? E o que eu protejo em mim que não ouso ver? A grande verdade é que ele tinha medo. Medo de descobrir que a armadura que usava não protegia ninguém além de si mesmo. Medo de admitir que no centro do templo não há um Deus esperando para revelar segredos cósmicos. Há apenas um homem sentado no chão, sozinho, que precisa aprender a olhar para o próprio rosto com a mesma compaixão que oferece aos outros. Ele fechou os olhos. Não viu a caverna, o ancião, a neve. Viu a sala de sua casa na infância. Tinha por volta de 10 anos. Acabara de descobrir de forma dolorosa e silenciosa que Cacadi, o velho bondoso que em lua cheia de outono descia das montanhas para deixar figos secos sob o travesseiro das crianças boas, era apenas uma lenda. Uma história que os pais da região onde nascera contavam para ver os olhos dos filhos brilharem. Uma mentira delicada, tecida de amor e encantamento. Sentiu o calor familiar da lâmpada a óleo. Ouviu a respiração tranquila de seus irmãos menores adormecidos e confiantes. E viu a si mesmo, de pé, no meio da sala, sozinho com a sua descoberta. Como nunca antes até então, não se viu como um herói, como um protetor. Viu-se como um menino assustado. Um menino que, para não enfrentar a própria tristeza diante do desencantamento, construiu uma fortaleza de evitações. Toda a sua vida, sua busca por verdades maiores, era apenas o exterior ornamentado dessa fortaleza. Quando abriu os olhos, o ancião estava se levantando. O chá em sua tigela estava frio. E agora? Perguntou. E sua voz não era mais de um buscador. Era apenas humana, cansada, desarmada. O velho sorriu, um sorriso de reconhecimento. Agora você desce. A jornada de volta é sempre mais longa que a de subida, mas a armadura já não serve mais. Você a sente rachada, não sente? Ele a sentiu, sentia.
era um frio novo, uma vulnerabilidade aterradora e, de uma forma estranha, mais real que qualquer sensação de altitude. O ancião entrou na caverna e se fundiu com as sombras. Ele ficou sozinho. O vento voltou a soprar, mas agora ele sentia na pele, diretamente, sem mediação. Ele olhou para o vale lá embaixo, o caminho sinuoso de volta. A grande revelação não havia sido um mantra, nem uma visão cósmica. Havia sido um conto, a história de um templo de 2 discípulos e de um menino que há muito tempo confundiu proteger os outros com abandonar a si mesmo. Ele se levantou, virou as costas para o cume. Não havia mais uma verdade a encontrar lá em cima. Havia apenas uma verdade a reconhecer lá embaixo, a de quem era ele. E no vasto silêncio, que não era mais um vazio, mas um espaço a ser preenchido, ele percebeu que era ali, nessa falha, nesse frio da pele exposta, que algo novo, não grandioso, apenas real, poderia talvez um dia começar a crescer. Essa história agora é sua. Ela mora onde moram todos os contos da Casa 12, no espaço entre o que se conta e o que se cala. Se ela ecoou em você, curta e compartilhe este episódio com alguém. Afinal, algumas histórias só se completam quando são passadas adiante.